primeiro livro dos Reis, 19, versículos de 1 a 18, sendo que nós iremos ler apenas o versículo de número 1 inicialmente. Bem? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Vamos curvar a nossa fronte e falar com o nosso Deus neste momento. Senhor Deus bendito e amado, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã, pela oportunidade que temos de pregar a Tua palavra, de expor, ó Deus, Tua mensagem nesta hora. E nós queremos te pedir que o Senhor possa ser maravilhoso conosco, nos dando tranquilidade, iluminação dos altos céus, para que falemos com clareza aquilo que o Senhor deseja comunicar à Tua igreja nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós te oramos assim, em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos, inicialmente eu diria a vocês que se eu tivesse que colocar um título nesta mensagem, o título seria Elias e o seu esgotamento espiritual. Elias e o seu esgotamento espiritual. Enquanto nós estudávamos para preparar essa mensagem, eu pude observar que muitos autores, eles usam expressões como que Elias tivesse vivido um colapso espiritual, outros falam em esgotamento, e alguns, que não são poucos, eles usam a expressão depressão, que Elias viveu um momento aqui de depressão. Talvez esses autores não tenham desejado falar em depressão no sentido científico, né, com a profundidade que um cientista falaria, um psicólogo, um terapeuta, alguém da área. Mas todos eles percebem que pela experiência vivida por Elias, o que ele sentiu no coração, no seu íntimo, foi, na verdade, um momento de extremo esgotamento espiritual. E o que é mais curioso de dizer a vocês nesta manhã é que o seu esgotamento espiritual, ele não aconteceu depois de derrotas e fracassos. O esgotamento espiritual vivido por Elias se deu justamente depois de um momento de grandes vitórias em sua vida pessoal, em seu ministério. Ele, por exemplo, ele orou, né? E Deus mandou fogo sobre o sacrifício. Ele também desbaratou os profetas de Baal. Ele também orou e choveu. Ou seja, ele demonstra, com tudo isso, uma profunda intimidade com Deus, que suas orações eram ouvidas e que Deus também o usava, de maneira muito forte. Mas acontece algo surpreendente. Como eu falei, no capítulo 18 ele está vivendo um momento de triunfo, de vitórias. Mas no momento seguinte, no capítulo 19, ele agora se vê completamente cansado, extenuado e abatido. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, no versículo 1 do capítulo 19, a gente lê assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E aí, queridos, quando a gente observa esses versículos 1 e 2,
a gente observa a estratégia usada por essa mulher chamada Jezabel. Talvez ela pudesse até mesmo matar Elias, mas ela prefere não fazer uma emboscada e matá-lo, mas ela procura desestabilizá-lo através de uma carta, de um comunicado, de uma ameaça que ela faz através desse bilhete ou desta carta. E aí, aquele homem que nós vimos, que no capítulo 18 viveu tantas coisas lindas, maravilhosas, de superação, de vitórias diante de Deus e diante de todos, ele agora se sente extremamente fragilizado por conta da carta de uma mulher que era ligada a Baal. E aí a gente fica pensando, né? Como nós somos frágeis, como o ser humano, depois de vivenciar experiências tão ricas como Elias viveu, na sequência, ele toma uma atitude tremendamente de falta de fé, de temor, de medo, e a palavra nos fala que ele foge. Ele foge. E por que eu estou pregando nesta manhã esta mensagem? Porque durante a semana eu mudei o texto que eu iria pregar. Eu tive um encontro com uma pessoa muito querida, um colega, eu poderia dizer até que um irmão em Cristo, um amigo, embora a nossa relação seja uma relação nova, né? Deus tenha nos aproximado tão recentemente, e diante da nossa conversa, de tudo que ele estava vivendo, e nós oramos, conversamos muito a respeito, enquanto eu conversava com ele, a passagem que me veio à mente foi justamente a passagem de Elias no capítulo que nós estamos apreciando. Porque, por certo, aquele homem já fez coisas maravilhosas para Deus. Deus já usou de maneira portentosa para fazer maravilhas, para abençoar pessoas. Mas no momento presente, ele está se sentindo da mesma maneira que Elias também estava nesta cena. E aí, meus irmãos, o texto nos diz, no versículo 3, aquilo que eu já afirmei. O versículo 3 nos fala que ele tem medo, que ele teme. E aí o texto diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O que eu observo nesse versículo de número 3 também é que, na verdade, Elias fez tudo aquilo que nós não devemos fazer quando nós estamos nos sentindo fragilizados e abatidos. Elias vai se isolando, ele vai se fechando. Ele toma uma atitude que é a atitude menos aconselhável diante de um momento como esse. Embora sendo um homem experiente, um homem de Deus, mas a atitude tomada por ele é uma atitude de isolamento. Ele estava se fechando, em vez de ir ao encontro de outras pessoas, em vez de, em primeiro lugar, orar a Deus. Ele não faz nada disso nesse primeiro momento. O que ele faz é deixar o seu moço. E esse moço possivelmente seria alguém que aprendia com ele, que era ensinado por ele, com quem ele travava uma relação contínua, que o assessorava, que o ajudava, mas ele deixa o seu moço ali. Talvez ele tenha deixado o moço naquele lugar por alguns motivos. O primeiro deles, talvez para preservar a vida do moço, porque se realmente Jezabel viesse contra ele e ele fosse morto, o rapaz também seria ceifado. O segundo motivo, talvez, é porque se talvez o rapaz fosse pego por alguma circunstância, o que iria acontecer? Talvez o rapaz dissesse para onde Elias havia ido. E aí seria um problema muito sério para Elias.
Então ele faz tudo aquilo que nós não devemos fazer, ele se isola. E isso é que nós precisamos pensar. Nesses momentos difíceis que nós vivemos, nós precisamos, em primeiro lugar, da presença, da companhia, nós precisamos orar, invocar o nome do Senhor. Mas, em segundo lugar, nós não podemos e não devemos prescindir das pessoas amigas, das pessoas amadas que Deus colocou na nossa vida, porque são importantes no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento espiritual. É disso que ele está tratando aqui. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, me vem à mente uma frase do grande pregador Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse certa feita, analisando esse texto, ele disse assim: Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Vou repetir. Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Nós sabemos que o nosso arqui-inimigo, ele já está derrotado, pois Jesus Cristo desferiu um golpe mortal contra ele na cruz do Calvário. Nós sabemos que nós agora somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas ainda assim parece que quando as pressões se apertam contra nós, quando os problemas surgem, o que acontece conosco é que a gente bate em retirada, em vez de ficar firme em Deus e enfrentar a situação. E Spurgeon é muito feliz ao analisar isso. Também isso nos leva à reflexão de que, por vezes, nós tememos aquilo que nós não deveríamos temer. Isso me faz lembrar um versículo, que é um dos versículos que eu mais gosto, Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Naquele momento vivido por Elias, talvez fosse necessário lhe pedir a Deus: Deus, ilumina a minha mente, traz a minha recordação, tudo aquilo que eu já vivi contigo, e saí vencedor, e superei tudo aquilo que eu vivi. Mas o grande problema que estava acontecendo com Elias é que, diante da pressão da vida, a nossa análise, ela se apequena. A gente não consegue observar quem realmente nós somos em Deus. A gente não consegue perceber as coisas boas que Deus já fez através da nossa própria vida. E nós chegamos a considerar que a nossa vida é imprestável, que o que nós fizemos não foi tão relevante assim. E esse sentimento foi o sentimento que atingiu de maneira muito forte a vida desse homem chamado Elias. E aí o texto nos diz no verso 4: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E eu diria para você que o deserto, ele tem uma simbologia vasta na Bíblia. A gente poderia tirar várias conclusões sobre o deserto, mas um dos símbolos, do deserto é que o deserto ele fala sobre provações. A gente lembra lá de Mateus capítulo 4, o Senhor também sendo provado. Então, na verdade, Elias vive um momento de profunda e grande provação. É provação que ele está vivendo ali. E o texto diz: veio e se assentou debaixo de um zimbro. Ele buscou a proteção de um lugar no qual ele pudesse ter um pouco de sombra, porque o zimbro era um arbusto no qual tanto animais como também pessoas em viagem buscavam algum tipo de frescor para aguentar a intensidade do calor e do sol. Mas o texto nos fala: e pediu para si a morte. Irmãos, o momento dele foi tão extremo que ele já não tinha mais nenhum desejo de continuar a viver. Ele fez uma análise tão dura, tão cruel sobre o que ele estava vivendo, que ele desiste da própria vida. Ele queria morrer, ele não queria mais viver. Tamanha a crise, a intensidade do seu problema, da sua luta e da sua dor. Existem momentos na vida que a gente, infelizmente, faz uma reflexão sobre a nossa história. Não sei se você já viveu isso, mas eu creio que sim. E a gente fala assim: será que valeu a pena? Será que eu acertei bastante?
Será que eu fiz as escolhas corretas? Será que minha vida teve sentido? Será que eu devo continuar a viver, levando a vida que eu estou levando? São perguntas que nós nos fazemos em alguns momentos da nossa vida e da nossa história. E aí, meus irmãos, parece que ele fala com Deus aqui, né? Ele fala: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele pede que Deus tire a vida dele, que Deus tome a sua alma, porque ele não era melhor do que os seus pais. E aí eu pergunto a você nesta manhã: quando foi que Deus pediu que nós fôssemos iguais a alguém? Quando foi que Deus nos pediu isso? Quando foi? Deus, na verdade, deseja que cada um de seus filhos, eles sejam como são. Eles sejam como, na verdade, eles são. Pessoas com uma realidade muito específica. Pessoas com características próprias, com a sua individualidade, com o seu jeito de ser, com os seus sucessos, mas também com os seus fracassos, com os seus defeitos, mas também com as suas virtudes. Nós somos ímpares e Deus nos ama dessa forma. Ele nunca exigiu que nós fôssemos cópia de alguém, que nós tivéssemos que provar alguma coisa a outra pessoa, de forma alguma. E às vezes, por ter uma ideia equivocada sobre os desejos de Deus, a vontade de Deus, a gente entra numa crise. Uma das posturas que nós vemos em Elias também é que ele tem uma postura de autopiedade, de autocomiseração. Ele está com pena dele mesmo. Ao mesmo tempo, um sentimento de orgulho. Ele se acha aquele que fazia diferença, o único que ainda servia a Deus, é o que ele pensa. Vai ficar mais claro na sequência. Mas, ao mesmo tempo, ele também desenvolve uma postura de autopiedade, de autocomiseração, sentir pena de si mesmo. E eu digo a você nesta manhã, talvez uma das coisas piores para qualquer um de nós que estamos na vida, com demandas, com lutas, com uma história, alguns com ministério a exercer, é sentir pena de nós mesmos. Nós precisamos olhar para Deus, nos fortificar em Deus e continuar na nossa jornada. Alguém disse certa feita que o momento mais escuro de uma noite, é aquele que na sequência se anuncia um novo dia. Ou seja, o momento de luta maior, o momento mais difícil para mim e para você, quando você fala: eu já não aguento mais essa luta, eu não suporto mais a minha realidade. É justamente aquele momento em que a vitória, a mudança, a transformação já vai acontecer. Aguarda mais um pouco, espera mais um pouco em Deus, porque um novo dia já vai raiar. E é essa esperança que nós precisamos ter, amém, irmãos? Tiago nos diz que Elias, capítulo 5, versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Sabe o que quer dizer isso? Significa dizer que Deus sabe que Elias foi muito usado por Deus, foi um dos homens mais importantes da história de Israel, mas Elias era igualzinho a mim, igualzinho a você. Ele tinha defeitos, mas ele também possuía virtudes. Era um homem que também tinha as suas contradições pessoais. Ele tinha suas contradições pessoais. E aí eu pergunto a vocês, naquela pergunta retórica: qual de nós não tem as suas contradições? Tem horas que nós pensamos assim: eu vou em Deus, eu vou continuar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou me entregar. Mas no momento seguinte você já pensa: não, eu não vou fazer, não vale a pena, eu estou cansado de tudo, eu vou desistir. E eu digo para vocês, como eu disse para esse irmão querido com quem eu conversei esses dias: se eu tivesse desistido
algum tempo atrás, eu não viveria as alegrias que eu tenho vivido hoje. Se eu tivesse desistido há um tempo atrás, Deus não teria me usado para assistir tantas pessoas como Deus tem me usado. E eu digo a você, nesta manhã, se você também tivesse desistido, como seria a sua história hoje? Qual seria a mensagem e qual seria o legado que você deixaria às pessoas? Olhando ainda para o texto nos diz, veja comigo: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. É curioso notar que Deus cuida de Elias apesar das suas contradições, dos seus fracassos, da sua possível desistência, mas Deus em nenhum momento desiste dele. Ele não desiste dele, como ele também não desiste de você, como ele não desiste de mim. E ele trata e ele cuida de Elias mesmo nesse momento adverso, talvez na mente de alguns. Um homem que, tendo provado o que Elias provou, e agora nessa postura de fraqueza, de debilidade, ele não serve para o ministério. Mas só que Deus não vê como nós vemos, Deus não analisa da maneira como nós analisamos, e Deus vê naquilo tudo uma grande oportunidade para preparar este homem para coisas muito especiais que ainda estariam por vir. E aí o texto diz que Deus cuida dele, envia um anjo, uma prova de que Deus estava cuidando bem de perto e não cuidando de longe, mas interagindo com a vida, com a dor e com a aflição de Elias. E o Senhor Deus traz para ele um anjo para servi-lo, para trazer comida a ele. E a palavra é: levanta-te e come. O que eu fico triste às vezes é que alguns pregadores, no afã de serem profundamente, diria eu, reformados, eles deixam de enxergar na Bíblia essas cenas tão maravilhosas que mostram para nós que Deus é um Deus que interage com o ser humano, que Deus é um Deus que nos traz lições através dos dramas vividos por nossos irmãos no passado, tanto no Antigo Testamento como na história da igreja. Deus nos traz lições, Deus nos ensina através das experiências deles. E aí o texto diz para nós: levanta-te e come. Versículo 6: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O que Deus faz com ele? Deus o alimenta, Deus cuida dele, Deus tem paciência. Não diz o texto o tempo no qual ele ficou dormindo, mas mostra uma paciência, um amor da parte de Deus tremendo, esperando que ele se refizesse, que ele se restabelecesse, porque Deus ainda tinha propósitos na vida de Elias. Eu digo a você, nesta manhã, talvez você esteja cansado, abatido, fragilizado, mas Deus ainda tem propósitos na sua vida. E enquanto não se encerrarem os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida, o que nós devemos fazer é nos encorajar e continuar na peleja, a trabalhar com muito afinco, com muito amor, com uma visão muito ampla daquilo que Deus tem a fazer lá na frente. E aí, versículo de número 7, segunda vez, olha só, voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Mais uma vez, Deus o alimenta, Deus cuida dele. E o que é interessante notar, a palavra que aparece aqui, o termo que aparece, é anjo do Senhor. E em teologia, isso se chama teofania. É a presença não de qualquer anjo, mas do próprio Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ainda antes da encarnação no ventre de Maria, ele presente na história pessoal desse homem chamado Elias,
para tratar dele bem de perto, para cuidar da sua aflição, daquilo que ele estava vivendo. E aí, queridos, quando a gente olha para a sequência, versículo seguinte nos diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vocês sabem que Horebe é o mesmo monte Sinai, onde a lei foi entregue a Moisés, um lugar onde há muita importância para o povo do Senhor. E o texto fala que foram 40 dias e 40 noites, simbolizando a grande provação que ele viveu. Um momento muito profundo de uma relação íntima com Deus, mas também de sofrimento, de luta interna e Deus trabalhando na sua vida. Irmãos, como seria bom que as lutas que nós enfrentamos, se elas fossem lutas de apenas 24 horas. Nós nos trancaríamos em casa, fecharíamos as portas e as janelas, nos esconderíamos talvez no subsolo, se a sua casa não tiver subsolo, ou dentro de um armário, e quando desse 00:01, a gente sairia do quarto para viver a vida, porque o tempo ruim já passou. Mas a vida nos ensina, e a Bíblia também, que existem períodos que são períodos de provação, que nós vivemos tempos na nossa história que são tempos difíceis, que a gente às vezes se pergunta: meu Deus, quando isso terá fim? Quando essas coisas passarão? E aí o texto nos diz da seguinte maneira: depois de ter vivido tudo isso, versículo de número 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí quando a gente fica pensando na cena, o que a caverna aponta para você? Em primeiro lugar, para mim, caverna é um lugar onde alguns animais se escondem. E ele vai buscar abrigo, esconderijo, justamente numa caverna. Talvez uma proteção contra as intempéries do dia e da noite, mas talvez no seu afã de fugir da claridade do dia, das obras maravilhosas, portentosas que Deus faz na criação, porque todas elas apontam para Deus e nos confrontam. Mas ele se esconde ali, talvez como uma postura de alguém que estava temendo a própria vida. A vida não tinha sentido e por isso ele se recolhe naquele lugar. Mas só que Deus não vai falar com ele dentro daquela caverna. Diz assim o texto, veja comigo, na sequência: que fazes ali, Elias? Que fazes aqui, Elias? É a pergunta, e essa pergunta não tem resposta da parte de Elias. Versículo 10, e ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então veja você que ele não responde o porquê que ele estava ali verdadeiramente. Eu estou aqui por esse motivo, por aquele motivo, mas ele sai com uma série de desculpas que não eram fortes o suficiente. Olha só o que ele diz. Ele, em primeiro lugar, ele se vê como alguém que era muito bom, que era alguém muito correto, que era alguém fiel a Deus. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E por quê? As pessoas deixaram a aliança, porque destruíram os altares, mataram os profetas, e eu fiquei só. E aí eu pergunto a você, que petulância desse homem chamado Elias. Ele achava que ele era o único, que ele era o cara, que ele era o único que estava fazendo as coisas certas e mais ninguém fazia. E aí eu digo a você, será que é assim? Será que nós somos os donos da verdade? Será que só nós servimos a Deus da maneira correta? Será que só nós
somos os bons, somos os perfeitos, e todo mundo se extraviou, ninguém mais quer saber de vida com compromisso com Deus. Será que é assim? Eu diria para você que não. Por mais que a nossa geração seja uma geração muito fria na sua espiritualidade, volúvel, mas eu tenho certeza que existem muitas pessoas que Deus chamou, que estão perseverando, que estão orando, que estão buscando, que estão aliançadas com Deus de maneira muito vibrante e apaixonada. Eu vejo dessa forma. Por isso a esperança para mim e para você, porque eu não estou só e você também não está só. A experiência de Elias nos serve para isso, para a gente pensar, refletir e entender que nenhum de nós está sozinho. Em primeiro lugar, nós temos Deus. E em segundo lugar, nós temos muitos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado, orando, intercedendo, evangelizando, trabalhando na causa do Senhor com muito amor. E aí, depois de falar essas coisas todas, um tanto quanto sem sentido, por quê? Porque ainda que todo mundo abandone Deus, ainda que todo mundo desista dele, Elias não poderia jamais desistir. E nós também não podemos fazer a mesma coisa. Ainda que todos deem mau exemplo, ainda que todos cometam pecados gravíssimos, ainda que ninguém queira ajudar na obra do Senhor, a nossa postura não deve ser essa. Como alguém que diz: Senhor, ninguém quer nada, eu que vou querer. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus chamou Elias e o usou de maneira tão maravilhosa e espetacular. Versículo de número 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Repare comigo uma coisa. O povo de Israel estava acostumado a ver Deus agindo de maneira espetacular, através dos fenômenos da natureza. As ações de Deus eram vistas através do terremoto, do vento, do fogo. Era uma ação poderosa, como por exemplo lá no Sinai, quando a lei é entregue a Moisés. Sinais maravilhosos, portentosos, desse Deus grandioso e poderoso. Mas só, meus irmãos, que Deus não tem uma única maneira de agir. Deus não tem uma única maneira de agir. Deus não trabalha dentro da nossa previsibilidade. E tem muita gente que às vezes vai buscar um profeta, um curandeiro, um vidente evangélico, entre aspas, porque acha que Deus não fala através dos púlpitos, porque Deus não fala através da sua palavra, de uma maneira mansa, suave e tranquila. E quando eu olho para a Bíblia, leio a Bíblia e ouço os pregadores do meu tempo também, eu vejo que Deus continua falando de maneira muito amorosa, usando vasos imperfeitos para comunicar a sua palavra com muita graça e com muita sabedoria. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus não aparece em nenhum desses sinais portentosos, não fala com ele dessa maneira. Deus fala com ele de maneira diferente. E isso talvez nos sinalize que Deus quer falar com você onde você está, na igreja em que Ele te plantou, na comunidade da fé onde você tem somado, tem servido a Ele. Ontem estava eu num passeio com minha mulher e com alguns amigos e eu falei: cara, eu não tenho condição de subir essa montanha não. Eu vou ficar aqui embaixo mesmo porque eu conheço as minhas condições, a minha realidade. Eu fiquei embaixo. E eles subiram. Quando eu vi um rapaz muito forte dizendo que era difícil, eu falei: se para esse rapaz novo e forte é difícil, para mim, então eu não vou. E aí eu me assentei debaixo de um zimbro. Eu me assentei debaixo de um coqueiro que tinha na praia. E fiquei ali
pensando na pregação de hoje, no domingo, no que Deus iria fazer, nas pessoas que iriam adentrar esse templo, nos irmãos que viriam para ouvir a palavra, e de repente vem um jovem e uma jovem, e a jovem estava com o casaco, ela abriu o casaco, e quando ela abriu o casaco estava lá, 1 João, capítulo tal, versículo tal. E quando eu vi aquilo, eu fiz um sorriso para eles, para a jovem e para o rapaz que estava com ela. E aí eles pararam e pensaram assim, quem sabe uma chance de evangelizar esse homem. Voltaram e me deram um papelzinho da igreja deles e começaram a conversar comigo ali, e daqui a pouco eu me apresentei, eu falei que era pastor da igreja presbiteriana em Niterói. Eles sentaram comigo e começaram a conversar longamente comigo ali. Eu aprendi muito com eles, e talvez alguma coisa também tenha ficado no coração deles. E aí eu fiquei pensando, será que Elias poderia dizer que ele estava só? Será que eu posso dizer que estou só? 2 jovens estavam ali com outros também, em outro ponto, evangelizando as pessoas. Daqui a pouco chegou um terceiro também, e a conversa continuou. Meus irmãos, nós nos enganamos quando nós pensamos que a obra de Deus não está sendo feita, que nós estamos sós. Nós não estamos sós. E aí, o texto diz assim para nós, versículo 12, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ou seja, uma brisa, um vento bem suave, um cicio, uma brisa bem suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? É a pergunta, mais uma vez, que é feita a ele. E um grande homem da história da igreja, o doutor Oswald Sanders, ele escreveu o seguinte: os sussurros do Calvário são mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir o homem ao arrependimento. Mais uma vez, os sussurros do Calvário são mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir o homem ao arrependimento. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por todos nós é algo que fala profundamente e de maneira muito mais intensa do que até mesmo o trovão do Sinai. As forças da manifestação poderosa de Deus através da natureza. Deus falou profundamente ao coração de cada um de nós através do sacrifício operado por Cristo na cruz do Calvário. E aí, o texto fala, versículo seguinte, e ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. A mesma resposta, a mesma postura, a mesma desculpa. E como as nossas desculpas às vezes são frágeis, são incoerentes. O que faltava a Elias, na verdade, era fazer uma oração verdadeira a Deus, dizendo, Deus, me usa, eu quero ser o seu instrumento. Mas a grande pretensão, e esse é o pecado do orgulho, o erro de Elias, é que talvez Elias pensasse assim, é através de mim que todo o povo de Israel vai se dobrar, não diante de Baal, mas vai se dobrar diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, do Senhor dos exércitos. É através de mim que possivelmente Jezabel e também Acabe irão se converter. É através de mim que essas coisas vão acontecer. E parece que o erro dele é o mesmo erro que também acontece conosco às vezes. A gente quer pensar assim, é através de mim que tudo vai ser diferente. É através de mim que essa igreja vai estar lotada. Como se essa fosse a maior vontade de Deus, a coisa mais importante a acontecer. É através de mim que
que o prefeito vai se converter, o governador vai se converter. Irmãos, cada um de nós precisa dar a contribuição, a parcela. Cada um de nós precisa fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, nos vocacionou. Mas o que nós mais precisamos é de viver a nossa vida espiritual de forma coerente, em fidelidade ao nosso Deus. E aí, queridos, vejam comigo na sequência, versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Quando a gente está fora do caminho, do centro da vontade de Deus, é algo tremendamente ruim, né? Mas Deus vai nos buscar a si mesmo, vai nos encontrar a si mesmo. Ele estava numa distância tremenda do Carmelo, do Monte Carmelo, onde ele deveria exercer o seu ministério, o seu papel. Mas ainda assim Deus vai ao encontro dele, numa distância tão grande. Mas que coisa triste, quando o próprio homem de Deus, ele foge ao propósito estabelecido por Deus para a sua vida. Eu não tenho nada contra a psicologia, contra o direito, contra a engenharia, mas como é triste ver que tantos homens têm abandonado o centro da sua missão de pregar a palavra para atuar em outras áreas, no afã talvez de suprir melhor as suas necessidades materiais e os seus sonhos. E assim deixando a primazia, o centro da vontade do Senhor para a sua própria vida. Isso é lamentável que a gente diga. E o que me chama a atenção também, Jesus ele pregava para multidões, para grandes grupos, mas Jesus também fazia uma coisa muito importante que Deus está convidando Elias a fazer nesta passagem. Jesus pregava para multidões, mas Jesus também tinha os seus encontros pessoais com indivíduos. Não era assim? Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os encontros de Jesus. Jesus tinha encontros pessoais, individuais, ele cuidava de pessoas, uma a uma. Ele não fugia desse contato, ele não fugia de trabalhar com pessoas e formar pessoas e transformar pessoas. E o curioso é que hoje, muitos pastores só querem pregar para grandes multidões. Muitos pastores dizem até assim, declaradamente: eu sou pastor sênior, minha única atividade é pregar a palavra. Alguns não dão atendimento mais pastoral, não conversam com pessoas diante dos seus problemas. Alguns dizem declaradamente que não fazem e não farão visitas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Jesus que é do grupo, que é da multidão, mas um Jesus também que é de pessoas individualmente. Uma a uma, cuidando, tratando, compreendendo, entendendo as demandas, as dores de cada pessoa. E aí o texto nos fala, irmãos, estamos caminhando para o final. O texto nos fala que ele manda ele voltar, e nesse caminho de volta, ele deveria ungir a Azael. E o texto explica quem era Azael. Ele era rei sobre a Síria. O que significa dizer que Deus, ele é Deus de todas as nações. Deus é Deus de todo o universo. É Ele quem coloca no governo e é Ele quem destitui do governo. É Ele que opera de maneira maravilhosa, colocando, levantando, elegendo pessoas para cumprirem um papel determinado da parte dele na história, inclusive nas nações ímpias, nas nações que não servem ao Deus Criador dos céus e da terra. E aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Elias pediu para si a morte, queria desistir do ministério, ele achava que não valia a pena, mas quando ele tem esse encontro com Deus, Deus mostra para ele que a sua missão ainda não havia terminado. E nesta manhã eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua missão da parte de Deus, eu sei que ela é diferente da de Elias, e cada um tem uma missão diferente, mas uma coisa eu digo para você nesta manhã: a sua missão ainda não terminou. A sua missão ainda não acabou.
vamos continuar na nossa peleja, construindo uma história bonita, porque isso glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aí, o texto nos diz assim, irmãos, veja comigo. E aí, versículo 16: a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. 3 coisas importantes aqui, né? Primeira delas, Deus tem sempre os seus eleitos. Se nós ficarmos pelo caminho, por algum motivo, se nós desistirmos, Deus vai levantar outras pessoas. Segundo ponto, Elias achava que tanto a geração passada como a geração presente não valia a pena. Não foram fiéis a Deus, não foram leais a Deus. Mas o Senhor fala para ele que ele deveria preparar e ungir pessoas para a geração futura, para a sequência da história. Ele precisaria fazer isso. E a nossa grande missão também passa por aí. Nós somos instrumentos da parte de Deus para preparar a geração que também virá. Essa geração já está sendo formada, mas ela virá. E nós precisamos preparar essa geração da mesma forma que Deus fez aqui, com muito amor, com muito empenho, com muito cuidado. E aí o texto diz assim, ainda para nós, e eu preciso explicar isso para vocês. Só que dos 3, o único que realmente Elias ungiu, sabe quem foi? Foi Eliseu. Eliseu ungiu aos 2, tanto a Jeú como também a Azael. O único que na verdade foi ungido por Elias foi Eliseu. O que esse texto quer mostrar para mim e para você é que a gente às vezes tem uma percepção muito pequena dos propósitos de Deus, da missão de Deus para a nossa vida. A nossa história deve continuar, a nossa vida deve prosseguir, não importa a idade que nós tenhamos, nem as dificuldades também que nós possuímos. E aí, meus irmãos, o texto prossegue dizendo que ele também ungiria o seu próprio sucessor. Nós precisamos pensar no futuro da obra de Deus. Nós precisamos pensar que novos homens e mulheres precisam de despertamento espiritual para que a obra continue e continue bem. Um povo preparado, um povo cuidado, um povo ensinável para que Deus possa fazer grandes coisas. E aí o texto prossegue dizendo: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, Elias estava só. O texto fala que ele fez o quê? Olha só comigo, o versículo diz que ele conservou. Sabe o que significa dizer isso? Ele reservou para si. Ou seja, Deus tem sempre os seus eleitos, os seus escolhidos. Deus sempre escolhe pessoas. Podemos não ser a maioria, um grande número, mas Deus sempre tem os seus eleitos, os seus escolhidos. E é isso que Elias precisaria entender, que ele não estava só, porque Deus tem os seus eleitos. E tanto Jeú como Azael e o próprio Eliseu, eles fariam algo que Elias não teve oportunidade de fazer completamente. Eles iriam ser instrumentos da parte de Deus, um rei ímpio, um rei de Israel e um profeta. Eles teriam a função de servirem da parte de Deus como instrumentos de juízo contra a nação de Israel, que estava adorando a Baal e se extraviando dos caminhos do Senhor, e também para com Acabe, o rei mau, idólatra, o homem fraco, que era conduzido pela mulher, um homem sem postura masculina.
E são eles e eram eles que teriam essa atribuição da parte de Deus. A obra de Deus não havia terminado. E nesta manhã, o que eu queria orar por você agora é pedindo a Deus que Deus te dê mais força, que Deus trabalhe em você, porque eu sei que você é usado por Deus, que Deus já te usou muito, ainda está te usando, mas tem momentos que você fala assim, não está valendo a pena, ninguém quer participar, ninguém quer ajudar, é SAF, é o PH, é mocidade, é escolinha dominical para as crianças, é ficar no portão, é ajudar na igreja, ninguém está querendo. Engano meu, engano seu, engano nosso. Deus tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e estão dispostos a continuar a trabalhar com muito amor e com muito afinco na obra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus, terminando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem realizado, pela história, ó Deus, de Elias, que é tão significativa para nós, tão instrutiva para nós, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, nos dar direção, nos reanimar, ó Deus, nos trazer esperança, Senhor. Ó Pai querido, que nos momentos de crise nós possamos buscar a Ti em primeiro lugar, ó Pai. E em segundo lugar, ó Deus, que nós não fiquemos isolados, Pai. Ó Deus, porque por certo o Senhor tem coisas lindas a executar na nossa vida. Obrigado por cada irmão que aqui veio. Ó Deus, pela palavra que foi comunicada de maneira diferente ao coração de cada um deles, Pai, mas que a Tua obra, Pai, possa ser feita nesta manhã, Pai, ó Deus, na individualidade de cada coração. Nós te oramos assim e te agradecemos, Pai, com o perdão dos nossos pecados, porque nós te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Recebei a bênção, que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda parte da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.